Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Miro Santos. Bom, eu estou aqui no canal da Escola José Maria Hugo Rodrigues e a gente vai sempre propondo algumas coisas novas, algumas explicações, alguma videoaula, alguma reflexão sobre algum conceito das ciências humanas, sobretudo da sociologia. Vem nesse canal, vem comigo, se inscreva no canal, participe também do canal de outros professores, participe também do canal do professor Miro Santos. Beleza? Vem comigo! Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade. Então essa relação entre o indivíduo e a sociedade, ela é de fundamental importância e ela é central nas ciências sociais. É central na antropologia, é central na sociologia, é central na ciência política também. Então assim, como que se dá a relação entre o indivíduo e a sociedade? Como que a gente forma a sociedade? Como que é o processo de socialização? Se a gente depende mais de aspectos lá da sociedade, de aspectos estruturais, das normas, dos valores, das leis, ou não, se a gente depende mais do indivíduo, a sua orientação, a sua percepção, o seu interesse, por que ele faz o que faz. Será que é o indivíduo que constrói a sociedade ou não? É a sociedade que constrói o indivíduo. Esse é o nosso tema e é o que a gente vai discorrer nesse vídeo, beleza? Bom, a vida em sociedade, ela faz com que a gente se adeque com os valores que já ocorrem na sociedade. Então ela meio que orienta a gente, né? A gente tem um certo tipo de valor, um certo tipo de pensamento, um certo tipo de prática social. E ao mesmo tempo essas questões fazem com que a gente seja socializado de maneira diferente. Então, por exemplo, pertencer a uma sociedade rural. Não, morar em uma grande metrópole. Ou você pertencer a uma certa cultura. Ou um determinado tempo histórico. Tudo isso é de fundamental importância para nos conceber enquanto indivíduos. Então nós somos criados a partir do processo histórico e a partir da sociedade na qual nós vivemos. Esses são os fatores que influenciam na nossa formação e na diferenciação entre os valores e os nossos comportamentos. Bom, é fácil perceber a força que as regras sociais impõem em uma dada sociedade e ela tem uma pressão muito forte no indivíduo. É o que nós chamamos de coerção social. Então o indivíduo que não se adequa, que ele não se estabeleça, que ele não faça, não reproduza aquilo que é norma social, aquilo que é padrão em uma dada cultura, muito provavelmente ele vai sofrer sanções, sofrerá punições. Então essa é a força da coerção social. Então, por exemplo, a coerção ela vai desde uma simples repreensão até aquilo que é mais drástico, que seria basicamente a punição pela lei. Bom, então outra forma de coerção social, no limite, seria a privação da liberdade. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre algumas perspectivas em relação ao indivíduo e à sociedade. A gente tem 3 perspectivas sobre isso. Vem comigo. Bom, há maneiras distintas de perceber a relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, de um lado, a gente tem a perspectiva da estrutura social, ou seja, há um inconsciente coletivo, há um tecido social, há estruturas, padrões e normas, os quais fazem o indivíduo agir de uma determinada maneira e não de outra. De outro lado, há a perspectiva da ação social do sujeito, ou seja, o indivíduo ele é motivado por algumas coisas, ele tem uma orientação para fazer e para exercer um certo comportamento. Bom, então por um lado é o indivíduo que vai exercer algumas escolhas e por outro é a estrutura social, o tecido social que vai imprimir uma pressão para que ele haja de determinada maneira. Bom, o indivíduo e a sociedade nas perspectivas clássicas da sociologia. Bom, a gente sabe que os pensadores clássicos de determinada teoria ou de dada área do conhecimento, eles são importantes porque eles produziram os pilares, teorias, conceitos, pilares importantes para se explicar o mundo. No caso dos pensadores da sociologia, a gente tem 3 grandes pensadores que estudaram metodologia, que definiram conceitos, que definiram temas, que definiram o objeto da sociologia. Bom, dentro dos pensadores clássicos da sociologia, a gente tem o Émile Durkheim, sociólogo francês, muito importante, que definiu a Academia Francesa de Sociologia, criou periódicos, estudou pedagogia, estudou a divisão do trabalho social. Ele analisou também a questão do suicídio. Outro pensador, Max Weber,
Ele escreveu um livro chamado Economia e Sociedade e também estudou muito sobre a questão da burocracia, da administração, da dominação. Bom, a terceira grande perspectiva, a perspectiva do Karl Marx, ele vai dizer o seguinte: então, assim, segundo Karl Marx, a sociedade e o indivíduo são expressões das contradições de classe e determinam-se de maneira recíproca em relação às condições materiais de existência. Bom, assim temos três perspectivas devido aos teóricos clássicos da sociologia que a gente pega como contribuição para tentar entender, para compreender a relação entre sociedade e indivíduo. Então, os três grandes sociólogos, Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx. Bom, a primeira perspectiva ela vai dizer o seguinte, né, que a sociedade ela vai determinar o indivíduo por meio dos fatos sociais. Então, Durkheim é o pensador que produziu uma teoria na qual há elementos que são exteriores ao indivíduo e esses elementos, como os fatos sociais, vão exercer uma certa correção. Um exemplo de fato social é o sistema educacional. Então, não cabe à criança ou adolescente escolher se vai ou não independe dele. Por quê? Há instituído normas e valores os quais são passados de gerações anteriores para as crianças e os jovens por meio do sistema educacional. Então, o sistema educacional é um fato social exterior. Bom, a perspectiva 2 vai dizer o seguinte, que a sociedade é compreendida como resultado da ação individual do indivíduo, então da ação social do sujeito. A perspectiva de Max Weber é muito importante porque ele define como objeto principal das ciências sociais, da sociologia, o sujeito. Então, assim, o elemento menor que a gente pode refletir, que a gente pode fazer algum tipo de pesquisa em relação à sociedade, é o indivíduo. Então, assim, é preciso, então, tomar como algo primordial a intenção dos indivíduos perante algum comportamento. Então, Max Weber ele quer entender quais são os motivos pelos quais os indivíduos fazem o que fazem. A sociedade é compreendida como resultado das ações individuais dos sujeitos. E é bem diferente da perspectiva anterior. A perspectiva de Durkheim, ela tomava a estrutura, tomava a sociedade como superior. E o indivíduo ficava em segundo plano. Max Weber ele pensa totalmente o oposto. Ele vai dizer o seguinte: qual que é o papel do indivíduo na sociedade? É nenhum? Por isso que ele está muito preocupado com a ação social individual. Então, exemplo, né? O pai que se sacrifica em relação ao seu filho, o católico que vai na igreja por conta da religião, da sua tradição religiosa. Então, assim, quais são os motivos pelos quais as pessoas fazem o que fazem? É possível encontrar princípios racionais, tradicionais ou de valores que estão na origem dessas coisas, na origem desses motivos. Bom, a terceira grande perspectiva, a perspectiva do Karl Marx, ele vai dizer o seguinte: a sociedade e o indivíduo são expressões das contradições de classe e determinam-se de maneira recíproca em relação às condições materiais de existência. Por exemplo, é como se a gente pudesse falar o seguinte: um exemplo de um sujeito que morou na antiguidade em uma sociedade comunal de coletores e caçadores. Bom, ele tem ali na estrutura, né, padrões, normas e valores os quais ele tem que difundir, ele tem que fazer. Então, alguns padrões que ele não pode fugir. Bom, por exemplo, um brasileiro que não gosta de inverno, ele poderia sair daqui e ir para o Caribe, para algum país muito mais quente em relação ao período mais rigoroso do inverno? Poderia, ele é uma pessoa livre. Contudo, será que ele tem as condições materiais de fazer isso? Será que ele tem dinheiro para passagem, para hospedagem, pagar o avião, pagar hotel, ficar tempos longe da família, longe do trabalho? E é isso que o Karl Marx está dizendo, a gente depende das condições materiais de existência para ter um certo agir. Bom, essas e outras questões a gente sempre vai desenvolver aqui, temas, teorias, conceitos super importantes, e ainda mais nas novas formas de contribuição em aula via ferramentas tecnológicas, e ainda mais agora as aulas por vídeo, seja videoconferência, vídeos no YouTube. Então o canal da escola vai estar muito voltado para isso. Bom, o canal também vai servir para a comunicação entre professores e alunos, entre equipe pedagógica, entre professores e diretores e também a comunidade escolar. É muito importante chegar até os pais, até as famílias, para que a gente tenha esse espaço muito importante de interlocução e de debate. Beleza? Abraço! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.